Olá, estamos então começando mais uma aula aqui de homilética. Meu nome é Cléo, sou diretor aqui do seminário do STB Sul e professor de homilética. Estamos aí na nossa quarta aula de homilética e eu quero falar hoje um pouco para vocês sobre a pregação em si, sobre a questão da estrutura da pregação, do sermão, do esboço, mas usando uma ilustração, na verdade, usando questões de figura de linguagem. Eu gosto muito de usar figuras de linguagem, acho que nos dá um entendimento um pouco mais fácil também da situação, né? Inclusive o próprio Jesus, ele usou várias figuras de linguagem para se comunicar, é o que ele faz com as parábolas, né? E usando também metáforas, né, a respeito dele mesmo, para que nós, ouvindo o que ele estava ensinando, falando de coisas práticas do dia a dia, ele pudesse também se expor também os pensamentos e trazendo também o Evangelho do Reino. Então, eu quero falar um pouquinho a respeito da questão de como nós expomos um esboço. Então, uma das coisas importantes que nós temos que perceber é o seguinte, que nós já usamos, na verdade, a figura da homilética em questões do nosso dia a dia. Eu vou usar um exemplo muito prático para vocês, só para a gente entender um pouco, né, como funciona essa questão. Vamos supor que eu fale a respeito aqui da nossa sala de aula. Você não está vendo a sala de aula totalmente, né, apenas uma pequena parte, mas imagine aí uma sala de aula. Eu vou falar a respeito da sala de aula, mas aí eu pergunto para você, que assunto eu vou abordar de uma aula aqui no Seminário Teológico que é dada dentro da sala de aula? Pense comigo. Eu imagino que os diferentes alunos agora pensaram em assuntos diferentes, não é verdade? Por exemplo, eu poderia falar, ou se de repente eu pedisse para os alunos que estão assistindo a aula, se estivessem aqui sentados, né, pessoalmente aqui na nossa sala de aula, falar a respeito da disciplina de homilética, talvez alguém falaria sobre o quê? Alguém falaria sobre como foi a aula, né? Alguém poderia dizer, olha, a aula foi muito interessante, ou a aula não foi tão interessante, o professor conseguiu expressar bem a disciplina, teve bastante conversas, né, entre os colegas, o pessoal estava um pouco desatento à aula, ou de repente houve bastante participação, né? Então, e talvez alguém falaria baseado nessa perspectiva a respeito dessa aula. Quem sabe alguém falando da mesma aula diria o seguinte, olha, a estrutura da aula é muito boa. A aula, enquanto nós tivemos a aula, a sala de aula é uma sala de aula confortável, as cadeiras são estofadas, nós temos aqui climatização aqui na sala de aula, né, tanto para o frio quanto para o calor, né? Então, talvez alguém falaria a respeito das cores da sala de aula, do piso laminado que tem aqui na sala de aula, né? Então, a respeito da estrutura. Veja, a mesma aula, mas alguém, quem sabe, traria uma perspectiva diferente da mesma aula. Quem sabe um terceiro aluno poderia falar a respeito da disciplina em si, falando da disciplina de homilética. Por que eu estou trazendo esse tipo de comparações para a nossa aula de homilética? Porque é isso que acontece quando nós pregamos, tá? Nós pegamos um texto bíblico, usando o exemplo da sala de aula, pegamos um texto bíblico e a partir desse texto bíblico nós temos o assunto. Qual é o assunto? Vou voltar para João 3,16, que nós falamos lá atrás numa das aulas. É o amor, não é verdade? Mas o amor baseado em que perspectiva? O amor de Deus? Daqui a pouco eu posso falar sobre o amor de Deus, mas eu também posso falar sobre a perspectiva humana, como Deus me ama, né? Então, um texto bíblico, muitas vezes, ele pode, dentro do mesmo assunto, pregadores podem usar as perspectivas diferentes daquele texto. Então, é isso que acontece também quando nós vamos trazer uma pregação, vamos formular uma pregação. E aí é muito importante, porque assim como eu falei a respeito da sala de aula, e que as pessoas, quem sabe, se nós tomássemos um depoimento de alunos diferentes,
quem sabe nós teríamos aqui as mais diferentes perspectivas a respeito de uma aula e ficaríamos aqui falando, quem sabe, 2 dias, né? Ouvindo, quem sabe, 30 alunos que estão presentes na sala de aula. Mesma coisa acontece numa mensagem. Quando nós pegamos uma perícope, né? Ou seja, aquele recorte, lembra que nós falamos sobre isso? Pegamos uma perícope e abordamos, falamos sobre aquele texto, abordamos aquele assunto, surgem as mais diferentes perspectivas, os mais diferentes assuntos. E se nós formos expor tudo que o texto tem para apresentar, nós ficaríamos, quem sabe, pregando 2, 3, 4, 5 horas. E os assuntos, ou seja, a perspectiva diferente, trazia uma grande se tornaria uma grande salada de fruta dentro da pregação. É por isso que tem pessoas que muitas vezes pregam e elas vão falando coisas do texto, trazendo, né, tirando coisas do texto, mas sem uma ordem. E as pessoas até veem que a pessoa está fazendo uma exegese do texto, né, está tirando do texto, expondo do texto, mas não consegue entender, porque a pessoa muitas vezes se maravilha com o texto, isso acontece mesmo, porque a Bíblia é fantástica, é maravilhosa, né? E ela pega aquele texto e tem tantas coisas que começam a aparecer ali no texto, tantas questões começam a borbulhar no texto, que a pessoa quer falar sobre tudo. E aí ela fala sobre tudo e no fim não fala sobre nada. É nesse momento que nós podemos usar aquela expressão, né? Menos é mais. Então, quando nós pegamos um texto bíblico, nós temos que encontrar o assunto e muitas vezes dentro daquele assunto nós temos que decidir. Essa decisão está muitas vezes baseado na necessidade da igreja, no público que nós falamos e sempre debaixo da oração, pedindo qual é a vontade de Deus. Então nós tiramos uma perspectiva daquele texto e abordamos algo naquele texto. Hoje eu vou falar sobre a estrutura das salas de aula, só estou dando um exemplo. Ou daqui a pouco, hoje eu vou falar sobre a cadeira em si. Olha como a cadeira é formada, a estrutura dela, o conforto dela. Olha quanto assunto nós poderíamos falar só sobre a cadeira, só sobre uma cadeira. Imagina se nós falássemos sobre o ar-condicionado, imagina se nós falássemos sobre a cor da sala de aula, imagina se nós falássemos sobre as cortinas, né? Então, tem tantos assuntos diferentes. Para nós falarmos de uma sala de aula, é a mesma coisa da Bíblia. Então, tem tanto assunto que nós temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes precisamos escolher uma perspectiva, uma área do assunto apenas, para trazê-lo de maneira que seja fácil de entender, de maneira muito simples, né, e que seja compreensível. Então a gente precisa cuidar para não misturar os assuntos. E aí nós muitas vezes vemos pessoas dizendo o seguinte: mas o que a homilética ensina, né? A gente tem que pedir para Deus, a direção de Deus, buscar a unção de Deus. Perfeito, é isso mesmo. Mas eu vou trazer mais uma ilustração para você, fazendo uma comparação para a gente entender. Vamos pensar no almoço? Não sei que horário você está assistindo, mas pense num almoço, né? Um almoço gostoso. Pense em coisas que você gosta de comer aí no almoço. Eu vou usar um exemplo aqui. Pensa num feijão, num arroz, numa batata frita, num ovo frito, numa salada aí de tomate, de alface. Pensa num suquinho de laranja natural. Imagina tudo aquilo exposto sobre a mesa. E lá, aquele potezinho de sobremesa. Pensa agora num sorvete com uma caldinha de chocolate e um pouquinho de morango. Você imaginou? Deu água na boca? Né? Qual que é a visão que você tem em relação a essa alimentação? Ela não parece uma alimentação prazerosa? Não parece algo bom? Não é verdade? Agora imagine esses mesmos alimentos, aí você pega um liquidificador e coloca dentro do liquidificador o feijão, o arroz, as mesmas coisas que nós falamos aqui, a batata frita, o sorvete, coloca o suco de laranja junto, coloca aquela caldinha de chocolate, né? aquele tomate, aquele alface, e bate tudo isso no liquidificador, coloca num copo e imagina você tomando essa mistura. Talvez você fez cara feia pensando nisso, não é verdade?
Mas não é a mesma coisa? Não é o mesmo alimento que você viu antes? É a mesma coisa. E alguém diria ainda, vai tudo para o mesmo lugar, não é verdade? Vai para o mesmo estômago. Mas veja, essas coisas, é a mesma coisa quando nós falamos sobre homilética. Você pode ter uma série de conteúdos, informações, conhecimentos, mas se você pegar tudo isso, jogar dentro do liquidificador e ficar batendo, as pessoas vão fazer cara feia quando você pregar, tá? Porque é esse tipo de alimento que você vai oferecer. Então a homilética, a ideia da homilética é essa, é você oferecer o alimento o mesmo, né? O mesmo, é a Bíblia, é uma boa história bíblica, um bom conhecimento bíblico, uma boa interpretação bíblica, mas tudo no seu devido lugar. Então, o suco de laranja vai estar num copo, não vai estar numa xícara, não vai estar num prato. As coisas estão separadas, cada coisa apresentada de maneira correta, a introdução apresentada da maneira correta, num tempo correto, dividido da maneira correta, a proposição, o tema, o assunto, depois a divisão, a subdivisão de cada texto, de cada divisão, e no fim você fechando com a conclusão. Dentro da própria mensagem, você usando ilustrações interessantes, que tem a ver com o assunto, colocados da maneira certa, e olha só, a entonação da voz que você vai fazer, o gesto que você utiliza, Porque veja, a nossa expressão durante a pregação, ela é feita de várias maneiras diferentes. Nós nos comunicamos no nosso dia a dia, de várias maneiras. Eu me comunico com as palavras, então eu preciso cuidar com as palavras que eu uso, as palavras, um português correto, ele vai aperfeiçoando pelo estudo, mas principalmente pela leitura, Então, quanto mais você for um leitor, quanto mais livros você lê, mais você lê a Bíblia, melhor. A entonação da voz que você utiliza, de repente você utiliza só uma entonação de voz, você fica falando sempre no mesmo volume, inclusive nós já falamos isso na primeira aula, isso pode se tornar cansativo. Outra questão é a questão da expressão do rosto, Você fala também com o rosto, não é verdade? A maneira como você se expressa. Você fala sobre alegria, você fala sobre tristeza, sobre coisas pequenas, sobre coisas grandes. Nós falamos isso lá na primeira aula. Então, tudo isso junto, mas da maneira certa. Cada questão exposta, colocada no lugar certo, forma o esboço. Então, o importante é a gente saber aonde colocar cada coisa. Na verdade, aonde nós vamos colocar cada coisa. Então, a apostila, nós vamos usar alguns exemplos também, alguns slides, que vão mostrar como criar o sermão, como funciona a estrutura do sermão. Nós vamos colocar aí para você também, para você ter uma base. Você tem aí na apostila também as palavras-chave que são importantes serem colocadas. Então é muito importante que você leia a apostila e que você acompanhe também através da apostila, para que seja uma junção de conhecimentos, Aquilo que a gente está expondo aqui. Tem alguns vídeos complementares que você encontrou aí na plataforma também, Além do que nós estamos falando aqui na aula, certo? Então, eu vou usar um outro exemplo para vocês. Eu vou pedir que a minha assistente aqui traga para nós um celular, tá? Para que eu esteja falando um pouco a respeito do celular também para vocês. O que tem a ver o celular aqui com a aula? Eu só quero mostrar para vocês como que a gente expõe. Eu usei o exemplo da sala de aula, que é assim que funciona, tá certo? Então, eu disse para vocês antes que o mesmo exemplo que nós, assim como nós usamos a homilética para a pregação, nós usamos a homilética também para dar uma aula, para vender um produto, Os políticos usam para discurso. Então, falar da maneira correta e dar foco nas coisas. Vamos supor que eu seja um vendedor aqui, estou vendendo esse celular aqui, tá certo? Então, o que eu vou falar a respeito desse celular? Depende. Eu posso falar muita coisa para o celular e vai depender também qual é o meu público. Por exemplo, se esse celular tivesse dado algum tipo de problema e eu estivesse agora diante de um técnico, eu falaria para o técnico não sobre as vantagens desse celular, na verdade, eu falaria sobre os problemas que esse celular apresentou. Agora, de repente, se eu tivesse, esse celular não é meu, mas se fosse meu celular e eu tivesse me frustrado com esse celular na compra, eu poderia falar sobre
os problemas que esse celular aqui apresenta. Ou, de repente, ao contrário, eu posso ter comprado esse celular e achar muitos pontos positivos e eu vou dizer para vocês para que serve esse celular. Então, como é que eu apresento um celular como vendedor? Eu não vou chegar como vendedor para o meu cliente, fazendo uma conjectura, uma suposição aqui, e dizer para ele assim, olha, esse celular aqui, se eu fosse você, eu não compraria. Esse celular aqui tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, ele não funciona direito, as ligações não funcionam, ele não tem memória, se você for usar para tirar foto não funciona. Não é assim que eu vou fazer. Então, eu primeiramente vou apresentar o celular para a pessoa, isso se chama introdução. Eu vou cumprimentar a pessoa, né, e vou dizer para ela assim, olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo aqui na nossa loja, é um prazer receber você aqui, estou aqui resumindo, obviamente, a conversa. Então, eu vi que você tem um interesse em comprar um celular, eu tenho um celular que tem tudo a ver com você. É esse celular aqui da Motorola. A Motorola hoje é uma empresa de renome no Brasil, ela foi comprada pela Lenovo, né? Então ela tem várias tecnologias muito atuais, é um celular que é muito bem aceito entre os consumidores no Brasil, né? Então vou dar uma introdução sobre o celular, mas tem algumas coisas que são muito importantes, algumas características que são muito importantes desse celular que eu sei que você vai gostar. Lembra da proposição? Então eu estou falando sobre as características do celular, palavra-chave. Eu poderia estar falando sobre os defeitos desse celular que eu gostaria de apresentar para você. Palavra-chave defeitos. Defeitos do celular. Viram só que a gente usa as mesmas coisas? Então, eu vou falar um pouco sobre as características desse celular. Esse celular aqui, ele tem duas câmeras aqui na parte de trás do celular, tá? A resolução, tanto da câmera frontal como da câmera traseira, ela é excelente. Veja, eu estou falando sobre uma característica que esse celular tem, ou seja, ele tira boas fotos, faz boas filmagens. Mas eu tenho uma segunda característica desse celular que é interessante, ele tem uma ótima memória, são 128 de memória que esse celular tem, então você pode armazenar muitas fotos nele. Você pode baixar muitos aplicativos nele, eu estou falando sobre a memória dele. Por quê? Porque isso é importante para quem compra o celular. As pessoas hoje compram o celular para quê? Né? Principalmente, você vai dizer para falar no telefone? Acho que hoje não é mais a prioridade do celular, né? Mas, por exemplo, tirar fotos. Né? Às vezes, uma das coisas que a gente olha quando compra um celular é qual é a resolução da câmera. Então, eu vou falar, porque isso é importante falar do celular. Também sobre aplicativos, porque você usa para mandar suas mensagens, WhatsApp, Facebook, você gosta de baixar aplicativo, então eu tenho que falar sobre a memória desse celular. Mas eu também vou falar sobre a fala, né? De repente, esse celular, além de tudo, ele é um celular muito resistente, é um celular que não dá problema, ou seja, manutenção. Você também quer saber quanto que você vai investir depois para cuidar do celular. E aí eu posso falar de uma quarta característica desse celular. Estou aqui inventando, tá? Não sou vendedor de celular. Mas o custo-benefício desse celular. Com todos esses benefícios que esse celular tem, o preço dele é uma das coisas que mais chama atenção, e a nossa loja aqui ainda está fazendo uma super promoção de 30% de desconto para você, que é o nosso cliente. Então eu estou abordando as principais questões do celular. Imagine se eu sou um vendedor e falo para você, olha, esse celular aqui é um celular mais ou menos, tá? Ele presta, de vez em quando ele funciona, de vez em quando não funciona. E assim, você tem que ver a capinha desse celular, muito interessante. E outra coisa que eu acho muito legal é esse botãozinho aqui do lado. Quem quer saber do botãozinho do lado? Você vai falar sobre coisas que não importam para a pessoa que compra. Então você vai falar sobre a principal questão que envolve esse celular. Se você entrou no vídeo agora, isso aqui é aula de homilética, tá? Mas apenas a gente está trazendo uma comparação para você. Então, quando você expõe algo do texto, você vai fazer isso. Primeiramente, fazer uma introdução. Depois, você vai trazer as principais questões do celular. Isso é muito interessante. Mas isso é lógico. Não. Tem gente que pega um texto e depois prega sobre um outro texto. Tem gente que pega um texto e depois fala sobre um outro assunto. É como se eu estivesse vendendo um celular falando da geladeira. É como se eu estivesse pegando aqui o celular e falando da televisão. Parece lógico, mas dentro da pregação nem sempre é lógico. Então, se eu peguei aquele texto, fala do texto. Porque as pessoas que estão assistindo a tua pregação, elas estão criando uma expectativa em torno daquilo que você leu.
da abordagem que você fez, do assunto que você falou, do tema que você levantou. Então fale sobre isso, não fique fugindo, não fique falando sobre outras coisas. Já pensou um vendedor apresentando para você o celular em 2 horas e falando do celular do vô dele, do tio dele, porque o meu tio tem um celular até parecido com esse aqui, ele usou uma vez lá no passado, e aí você vai enjoar e vai embora e não vai comprar o celular, não é verdade? Então seja específico, fale sobre o assunto que realmente interessa. Você pegou um texto, vou colocar aqui do lado, você pegou um texto, né, expõe aquilo que tem a ver com o texto e tem a ver com aquele assunto, por mais que podem ter N perspectivas diferentes. Qual é a perspectiva que você vai utilizar? Pensa nisso, né? Qual é a linha que você vai seguir? Então, vai seguindo aquela lógica. E se começarem a borbulhar ideias, deixa de lado, a não ser que essas ideias tenham a ver com o assunto que você vai falar. Não fica pegando ideias que às vezes até estão no texto, mas que não tem agora a ver com aquele assunto. Você vai confundir as pessoas. Tá? Então é muito importante essa questão. Então, como nós utilizamos aqui a sala de aula, utilizei aqui o exemplo do celular, poderia usar outros exemplos também. Então, nós usamos isso no dia a dia, e como é chato, né? Você conversar com uma pessoa que ela tem problema, né, ela acaba não sendo prolixa, né, nos assuntos, acaba se estendendo demais. Você pergunta para ela como é que é, olá, bom dia, como está? E a pessoa fica 3 horas explicando, né? Você pede para ela fazer uma oração no final para terminar o culto e a pessoa faz um pequeno comentário de mais 3 horas, né? Então, assim, tente ser objetivo. Outra questão que é muito importante sobre objetividade, cuide do tempo. Cuide do tempo. Esse é o grande desafio do pregador. Quanto tempo você tem? Olha, às vezes você pode ter uma oportunidade para trazer uma palavra introdutória. Fale dentro desse tempo da palavra introdutória. Qual é o tempo de uma palavra introdutória? Talvez 5 a 10 minutos no máximo, 8 minutos. Dar um testemunho. Às vezes a gente se empolga e acha que agora eu vou contar todo o meu testemunho. As pessoas, elas criam na mente um tempo onde elas conseguem administrar aquele tempo para escutar o assunto. Então, por exemplo, uma pessoa vai contar um testemunho. Tem um culto, tem um pregador, tem um louvor, né? Tem uma série de coisas. Chega num certo momento, a pessoa vai contar um testemunho ou uma palavra introdutória, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ou ministrando o louvor, né? Aí a pessoa começa a ministrar o louvor e não para. Vou usar uma expressão, aquele tiro sai pela culatra, porque a pessoa bloqueia, a mente da pessoa bloqueia. Então o pregador, né, ele esquece de parar de pregar, o pessoal já vai indo embora da igreja, né? Tem gente que pega ônibus, né? Então qual é o tempo que você tem de pregação? Se você está lá na sua igreja, que você é pastor, você sabe o tempo. Agora, se você vai numa outra igreja, pergunte para a pessoa, quanto tempo eu tenho? Normalmente as pessoas dizem assim, fica à vontade, pastor, não entra nessa conversa, tá? Pergunta de novo. Não, obrigado, pastor, diga para ele, se ele disser para você ficar à vontade. Obrigado, pastor, mas quanto tempo mais ou menos você acha que é interessante? A segunda vez ele vai dizer para você, tá? Então ele vai dizer 30, 40 minutos. O nosso culto termina às 9 horas, 9h30. Fique dentro desse tempo, tá? Porque tem pregador, quando ele para de pregar, o povo aplaude ele. E ele acha que a mensagem ficou muito boa, mas na verdade o pessoal está aplaudindo porque graças a Deus ele terminou de pregar, né? Porque o pessoal achou que ia virar a madrugada, né, com a pregação. Então, entenda qual é o tempo que você tem, use um cronômetro, use o relógio, cuide com o relógio e fique dentro daquele tempo que foi proposto para você, naquele tempo do culto, tá? Não passe desse tempo. Se você passar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, mais do que isso, não passe. Fique dentro desse tempo. Claro, estou falando 5 minutos, se você tiver 40 minutos, né, você vai para 43, 45. Cuide do tempo. Eu falo muito para os meus alunos, eu repito isso várias vezes, porque o tempo é relativo, tá? Para quem fala e para quem ouve. Então tem pessoas que às vezes estão falando, para elas o tempo está passando rápido, mas para quem ouve, aquele tempo às vezes não para de passar. Não para, né? Não para. Então cuide com a questão do tempo. Sobre a questão, então, da homilética, a princípio é isso, né? A gente vai lembrando de algumas coisas aí também que são interessantes para a gente compartilhar com vocês.
essa questão da objetividade, do assunto, cuidar com essa questão, né? Então, acho que é isso aí, né? Para a gente compartilhar aí com vocês. Espero que vocês tenham conseguido receber alguma coisa, né? Porque talvez eu não tenha sido muito claro, talvez a minha homilia aqui não foi muito boa, né? Mas espero que sim. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deus abençoe você. Até uma próxima.